Fala galera, tudo certo? Tadeu na área novamente. Dessa vez para a gente conversar um pouquinho sobre os famosos três pontinhos, reticências no Java e no JavaScript. Bom, vamos começar pelo JavaScript, tá? Bom, então eu vou aqui abrir o console do meu browser. Estou usando o Google Chrome, tá? E o que são então, né, esses três pontinhos no JavaScript, tá? Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Basicamente, a gente está falando de spread operator, ou operador de espalhamento, tá? Bom, vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Vou criar aqui, por exemplo, uma constante chamada de array. Aliás, deixa eu criar um outro nome aqui. MyArray, tá? Aí, por exemplo, né, posso colocar aqui um array de números, sei lá, por exemplo, 20, 50 e 60, tá? Bom, beleza, então criei um array de números. Se eu pedir para imprimir no console, né, console.log, myArray, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter aqui o meu array, tá? Com os três elementos, 20, 50 e 60. Né? Agora eu vou criar aqui uma outra constante, chamada, por exemplo, de myOtherArray, tá? E olha só o que eu vou fazer, né? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Vou colocar aqui outros elementos, por exemplo, 70, 80 e 90. Só que antes, eu vou colocar aqui, ó, três pontinhos e vou colocar aqui, ó, o myArray. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou criando um outro array e eu vou pegar o conteúdo do myArray, que é 20, 50 e 60, e vou jogar, né? Vou espalhar, vou pegar e vou colocar dentro desse meu myOtherArray. Então vai ter no meu myOtherArray os elementos 20, 50 e 60 e também 70, 80 e 90. Então você perceba como que eu estou reaproveitando o conteúdo, né, os elementos do myArray, sem ter que reescrevê-los, né? Então, se eu fizer isso agora, né, então, e pedir para mostrar na tela, console.log, colocar aqui myOtherArray, né, então perceba que eu vou ter então, ó, 20, 50, 60, 70, 80, 90. Então, basicamente, eu consigo reaproveitar, né, os elementos de um array em outro, tá? Então, o spread operator ele faz isso, tá? Só que no Java isso é diferente, tá? Os três pontinhos no Java é um pouco diferente. Então, vamos ver aqui. Olha só, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou criar um método aqui para a gente utilizar. Método privado, né? Vou utilizar aqui na classe main mesmo. Estático, né? Porque eu vou utilizar o método main estático. Eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, vou colocar por enquanto um retorno void, vou colocar assim, ó, modificar array. E olha só o que eu vou fazer, eu vou utilizar aqui, ó, os famosos três pontinhos, que aqui no Java não é spread operator, mas é varargs, ou seja, vários argumentos, varargs. Basicamente um array. Como é que funciona isso? Por exemplo, ó, se eu colocar aqui ó, uma string, três pontinhos, aí eu posso dar o nome que eu desejar aqui, eu vou colocar aqui como array. O que eu tenho aqui? Eu tenho um array de strings. Tá? Tanto é que se eu fizer aqui ó, e mudar o retorno de void, né, mudar o tipo de retorno para void, de void para um array de strings, você vê, não vou ter problema. Né? Eu posso, inclusive, retornar o meu array. O código vai compilar. Isso prova que esses três pontinhos é um array de string. Tá? É um array de strings. Bom, mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui
Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável, chamar de array modificado, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou chamar aqui o nosso modificar array e eu vou passar aqui vários argumentos, né? Que vai se resumir num array de strings. Por exemplo, eu vou passar aqui Java, vou passar aqui PHP, vou passar aqui uma string vazia, uma string com alguns espaços e tudo mais, tá? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou mandar imprimir essa minha variável array modificado, tá? Então, vou colocar aqui, ó, array modificado e vou dar um play aqui para a gente executar aqui o método main, né? Vamos ver aqui qual que vai ser a saída, tá? Então, ele me retornou aqui o endereço de memória do nosso array. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um outro método aqui, ó, chamado de, por exemplo, isNotBlank, tá? Ele vai ser um método estático, né? Porque vou utilizar ele aqui no nosso modificar array e vou passar aqui, ó, ele vai ser do tipo boolean, né? Então, vou colocar aqui boolean e eu vou passar aqui um valor, tá? String value. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou retornar esse valor, ó, value.isBlank. Só que eu vou negar, porque eu quero um isNotBlank. Tá? Então, estou invertendo minha lógica aqui do isBlank do Java, tá? Bom, agora olha só que interessante, né? Vou vir aqui e vou fazer o seguinte com esse meu array, olha. Eu vou utilizar aqui a classe arrays e vou chamar aqui a string a partir da minha classe arrays, tá? Então, ó, se eu vier aqui em arrays, perceba, uma classe que tem aqui a minha string e eu vou pegar e vou passar meu array aqui dentro, que daí eu consigo trabalhar aí com a string API, com esse meu array, tá? Então, daí, ó, eu vou vir aqui, eu vou chamar um filter, né, para mim fazer uma filtragem. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou utilizar esse nosso método isNotBlank, né, porque eu quero imprimir aqui só a primeira ocorrência de elementos do meu array que não é uma string vazia, tá? Que não é branco, né? Que não é blank. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, da minha classe main, com o método reference, e vou chamar aqui o meu isNotBlank. Aí, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer isso daqui, né? Vou utilizar a expressão lambda, por exemplo, e vou chamar aqui isNotBlank passando e, né? Só que a gente pode utilizar aqui o método de reference para resumir as coisas aqui. Bom, então basicamente estou filtrando, né, os elementos que não são brancos, mas aí eu vou pegar a primeira ocorrência. Então vou vir aqui, ó, find first, e se caso não encontrar, né, aí eu chamo aqui um or else, e se caso não encontrar eu vou escrever, por exemplo, not found. Bom, isso aqui vai me retornar uma string, né, porque é a primeira ocorrência, então não é um array mais, eu troco aqui o retorno e ok. Agora, então, deixa eu mandar imprimir aqui meu array modificado. E olha só, né? Olha só o que ele imprimiu para mim, Java. Né? Por que ele imprimiu Java? Porque ele pegou a primeira ocorrência aqui de elementos do meu array, que não é branco, tá? Que não é vazio, que é uma string válida, né? Então, se eu, por exemplo, tirar aqui o Java e deixar aqui uma string em branco, né? Olha, e rodar de novo, perceba que ele vai imprimir agora para a gente o PHP, que foi a primeira ocorrência que ele encontrou de uma string válida, que é isNotBlank, tá? E se eu tirar aqui o PHP? Agora não tem nenhuma válida, será que ele vai imprimir alguma coisa? Vamos ver. E imprimiu, ó, not found. Por quê? Eu coloquei aqui, ó,
Se caso, né, isso aqui não ocorrer uma filtragem, ou seja, ocorreu a filtragem de fato, na verdade, só que não controlei um elemento para me retornar, ele chamou URL, ou seja, se não, imprime not found. Então, como não encontrou nenhum elemento, imprime not found para mim. Tá? Então perceba, né, que como é que é interessante essas diferenças. Né? Então, lá no JavaScript, né, no nosso spread operator, a gente então basicamente reaproveitou, né, o nosso array em um outro array. Enfim, eu posso fazer aqui diversas operações, né? Eu posso trabalhar com objetos também dessa forma, não só com array. E aqui no Java, então, a gente fez uma manipulação aqui de elementos, né? Trabalhou com elementos aqui. Em ambos os casos, né, a gente pode trabalhar com array. Lá no JavaScript a gente pode utilizar também objetos, tá? Com o spread operator. Enfim, são possibilidades, né, que a gente pode então estar utilizando aí, tanto no Java como no JavaScript, tá? A gente pode pegar esses valores de array, manipular, modificar, retornar, trabalhar, né, com esses valores de alguma forma. E aí espero que eu tenha conseguido mostrar para você aí um pouco, né, como que a gente consegue trabalhar aí com um e com o outro. Espero que você tenha percebido aí algumas diferenças entre eles e algumas similaridades. E espero que você tenha conseguido entender, né, que em ambos os casos a gente conseguiu trabalhar com array. Eu não mostrei exemplos, mas a gente pode trabalhar com objetos também lá no JavaScript. A gente pode, inclusive, passar aqui um array de objetos, se a gente quiser aqui também no Java. Então, são possibilidades da gente estar utilizando os famosos 3 pontinhos reticências, né, que aqui é o varargs no Java e no JavaScript o spread operator, né, o operador de espalhamento. E espero que você tenha conseguido entender, né, que a gente consegue, então, manipular esses arrays, modificar, retornar, trabalhar com eles em ambos os casos. Tá? Cada um tem aí suas peculiaridades. Então, é isso, pessoal. Me sigam no Instagram, @TadeuJavaFullStack, lá no YouTube, Tadeu Espíndola Palermo, e nos vemos na próxima. Valeu!